Acidente de percurso é considerável acidente do trabalho? O trabalhador tem a garantia da estabilidade? Hoje vamos falar sobre esse assunto. Meu nome é Fabiana, esse é o canal Geração Contábil Jurídica. Antes de continuar o vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal, tá bom? Para você estar recebendo as informações e ficarem informados. Vamos lá? Olá, gente! Hoje vamos falar sobre um assunto aqui, sobre acidente de percurso. Talvez não seja de conhecimento de todos que depois da reforma trabalhista mudou esse assunto. Eu vou pincelar, como que a situação era antes da reforma trabalhista e como que ficou após. Antes da reforma, o tempo do trabalhador despendido que ele utilizava para se deslocar de casa para a empresa, de empresa para casa, era considerado tempo à disposição do empregador. Diante disso, o acidente de percurso era considerado acidente de trabalho e ele entrava nas garantias legais da Previdência e da CLT, que seria a estabilidade do emprego, A empresa era obrigada a elaborar a CAT, o trabalhador ficaria afastado aos cuidados, o 15º dia pela empresa, após esse período, aos cuidados da Previdência, se houver necessidade. Se ele entrasse aos cuidados da Previdência, nesse caso, ele teria a estabilidade do seu retorno 1 ano, tá? Isso era antes da reforma da CLT. Após a reforma, como que ficou? Entende-se que esse tempo despendido do funcionário, empresa, casa, empresa, não é mais considerado como cômputo para jornada de trabalho dele. Diante disso, o acidente de percurso não entra mais no rol, de estabilidade de emprego, acidente de trabalho. Então, se o funcionário se acidentar no seu percurso indo ao trabalho, pela nova reforma trabalhista, ele não se enquadra mais nessa situação. A empresa não é mais obrigada à confecção da CAT, a CAT é a comunicação de acidente de trabalho. A empresa não recolhe mais o fundo de garantia, E se caso ele ficar aos cuidados da Previdência, ele não tem estabilidade do seu retorno de 1 ano. Após o seu retorno, estabilidade de 1 ano, que seria acidente de trabalho. Então, em tese, o acidente de percurso hoje não está mais no rol de garantias de acidente de trabalho. Há discussões. Porque assim, vai muito por entendimento. Hoje, muitos juristas entendem que o percurso ainda é considerado jornada de trabalho. Mesmo após a reforma trabalhista, entende-se que esse percurso que o funcionário utiliza para despender trabalho, casa, trabalho, ele está à disposição do empregador. Então, se houver um acidente, é considerado acidente de trabalho. Então, o que o funcionário tem que fazer? A lei, depois da reforma trabalhista, fala que não é mais considerado acidente de trabalho e não tem mais as garantias legais como antes. Ele, por iniciativa própria, tem que elaborar a CAT. Então, ele vai para o hospital, caso houver um acidente, precisar encaminhar. Eu estou falando em casos que precisam entrar aos cuidados da Previdência, tá? Ele vai entrar no hospital, dar entrada, encaminhamento. E ele, por si próprio, vai estar elaborando a CAT, tá? Ele vai entrar no site e tá elaborando essa CAT, pegar a documentação médica, o laudo médico. Lá no hospital já vai estar sendo preparada uma pré-CAT para ele, então ele vai levar essa documentação, ele próprio fazer essa CAT e buscar os meios legais para estar justificando isso e correr atrás dos seus direitos, tá? Então, muitas vezes, pela essa reforma trabalhista, muitos detalhes passaram, Então, ficou essa discussão do acidente de percurso. O que entende como correto, como que não é correto. Antes era
bem pacífica essa situação de que o trabalhador se acidentava no trajeto ao trabalho, teria garantia constitucional de acidente de trabalho e suas vantagens, né, e suas garantias, que era a estabilidade do emprego, se caso ele entrasse aos cuidados da Previdência, do seu retorno 1 ano, continuava recolhendo o fundo de garantia dele, e todos os benefícios legais que ele tinha dentro da empresa continuava a ser pago. Contudo, agora com a reforma trabalhista, o artigo 58 fala que não é mais considerado acidente de trabalho o acidente de percurso. Então, quando o trabalhador se acidenta, né, nesse percurso, depois da reforma ficou bem nublada essa situação, né, confuso, e o trabalhador acaba ficando sem entender o que ele vai fazer, porque ele estava indo trabalhar, estava voltando do trabalho, então ele estava à disposição da empresa, né? Mas isso é uma corrente de entendimento, tá? E a corrente de entendimento que, conforme a CLT, que fala que não é mais acidente de trabalho ou acidente de percurso. Então, se o trabalhador entender viável e quiser buscar os seus direitos, ele próprio tem que elaborar a CART no site competente, né? E fazer um boletim de ocorrência, fazer a CART, pegar a documentação médica dele e entrar aos cuidados da Previdência, né? A empresa vai considerar auxílio-doença, não acidente de trabalho. Ela não vai recolher o fundo de garantia dele e não vai pagar mais os benefícios que ela estava pagando durante a vigência do contrato. Enquanto estiver suspenso, ela vai suspender todos os benefícios. Após o seu retorno, volta-se normal. Tá? Mas será considerado auxílio-doença, ele não vai ter as garantias, né? Não vai recolher o fundo de garantia e não vai ter estabilidade do seu retorno até 1 ano. Então, ficou bem complicada essa situação para o trabalhador, porque depende muito de entendimento do juiz, que vai estar pegando o caso. Então, acaba ficando nas mãos do judiciário essa situação do trabalhador e essa confusão se eu tenho direito ou não, que muitas vezes acaba deixando passar, porque após a reforma trabalhista o artigo deixou bem claro essa situação. Lendo o artigo em si, há brechas para interpretação, por isso que eu estou falando para vocês que é discutível no judiciário, é discutível de interpretação do juiz que pegar a causa. Há fundamentos que falam, né, há fundamentos que justificam o direito dele, como há outros fundamentos que justificam o não direito, né? Então ficou, vamos dizer assim, que ficou 50% aí desse entendimento. Então você que sofreu acidente de percurso, é interessante você correr, agora você vai ter que correr atrás, não é mais a empresa que vai fornecer a CART, elaborar a CART, é você que vai ter que fazer, você vai ter que juntar a documentação médica e correr atrás dos seus direitos, tá? Então ficou um pouquinho mais complicado para o trabalhador nessa parte, mas dependendo do acidente, a gravidade do acidente, é interessante, né, não deixar isso quieto, é interessante tentar valer os direitos, em razão porque futuramente depois você vai precisar de uma garantia no trabalho, né? E você não vai ter. Vai perder recolhimento de fundo de garantia e mais os benefícios que você tinha na empresa durante esse afastamento, que vai ser considerado auxílio-doença. Tá bom? Espero ter esclarecido aqui para vocês esses minutinhos de acidente de percurso. É algo que todos estão sujeitos, né? Infelizmente, acidente, já a palavra diz, é acidente e pode ocorrer com qualquer um. Mas você, trabalhador que está à disposição da empresa, tem que se atentar a esses detalhes, tá bom? Mais uma vez, obrigada. Agradeço estar com vocês aqui novamente e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Grande abraço.